pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula virtual, em que exploraremos o tema Sexualidade e Deficiência. Mas antes da gente começar essa temática tabu, vamos a um comercial. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, and fontina cheese. Mummy, Yes, darling. what's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way. Like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. No. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of presents? Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, or sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Então, pessoal, vamos falar de azeite? Brincadeira. A sexualidade é um atributo de todo ser humano. Então, onde houver convivência, haverá suas manifestações. Crescer, se apaixonar, namorar, transar é o que se espera de quase todas as pessoas. Quase todas, porque dificilmente pensamos nesses termos quando vemos adultos ou adolescentes com paralisia cerebral, síndrome de Down. Mas dentro de uma perspectiva inclusiva, pensamos e agimos no sentido de garantir que todos tenham acesso à cidadania plena. E se estamos pensando nas pessoas em seu sentido integral, precisamos abrir caminhos para que vivenciem a sexualidade. Uma pesquisa realizada no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo em 2002 e 2003 entrevistou, através de questionários, 7.103 pessoas, dentre 45,4% mulheres e 54,4% homens. Dentre as várias questões, foram indagadas questões sobre a sexualidade. E uma delas perguntava a equivalência do sexo para essas pessoas. Se o sexo era equivalente a ter uma fonte de renda segura, conseguir respirar, tirar férias todos os anos, ou se não tinha nenhuma importância. 40,7% das mulheres e 37,8% dos homens disseram que o sexo para eles era equivalente a ter uma fonte de renda segura. 31,2% e 42% dos homens conseguir respirar. 25,8% das mulheres e 17,6% dos homens tirar férias todos os anos. E 2,3% das mulheres e 2,7% dos homens declararam que o sexo não tinha nenhuma importância. Dentre essas 7.103 pessoas, poderiam haver surdos, cegos, baixa visão, deficientes físicos e, por que não, deficientes intelectuais. Então, nós temos que entender
que essa pesquisa reflete um pouco, apesar do universo ser pequeno, reflete um pouco do que o sexo representa para o ser humano. Como é que nós estamos entendendo a sexualidade? A sexualidade humana, ela se expressa de diferentes modos, nas práticas sexuais, nos desejos, nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções e nas representações. Abrange o erotismo, o campo semiótico, questões orgânicas, psicológicas e sociais. E ela não se restringe unicamente ao ato sexual, sendo essa uma das diversas formas de experimentar a sexualidade. Ela é uma esfera específica, mas não autônoma do comportamento humano, que compreende atos, relacionamentos e significados. Ela não é autônoma, ela depende das vontades, dos desejos do indivíduo. O conceito de sexualidade, ele é antes de tudo amplo, difuso e histórico. A sexualidade, ela faz parte da expressão histórica da personalidade. E ela é essencialmente, cultural, na medida em que sua expressão envolve a relação entre as pessoas no contexto social. Então, existem formas diferentes de viver a sexualidade nas diferentes culturas no mundo. Um dos mitos mais comuns em relação à sexualidade da pessoa com deficiência é pensar que essas pessoas são assexuadas. Essa ideia geralmente surge a partir de uma combinação entre a limitada definição da sexualidade, que nós já vimos que a sexualidade é maior do que só o ato sexual, e a noção de que o deficiente é neutro. Já o mito oposto do deficiente como alguém hipersexuado ou com a sexualidade aflorada, como alguns dizem, costuma aparecer explicitamente quando se trata de deficientes intelectuais. O medo de que a informação provoque uma conduta promíscua por parte do deficiente não permite que as pessoas percebam que a maioria das condutas inadequadas é, na verdade, produto do isolamento, da segregação dos sexos e da ignorância sobre a sexualidade. Quantos pais levam suas filhas a ginecologista para falar sobre métodos contraceptivos, para falar sobre gravidez, namoro, relacionamentos? Quantos pais informam seus filhos deficientes intelectuais a respeito do uso da camisinha, das doenças sexualmente transmissíveis? Isso apenas falando sobre as questões de sexualidade referente ao ato sexual. Porque quando nós examinamos a literatura, nós encontramos muito material sobre sexo, sobre educação sexual, sobre a socialização do deficiente mental, intelectual no caso, né? Mas muito pouco sobre amor. Os profissionais, em sua maioria, adotam uma postura muito distante, como se os deficientes fossem deficientes emocionais. Mas quando a gente para ouvir o que eles têm para dizer, a gente percebe que eles sentem amor, desejo, raiva, medo, insegurança, como qualquer um de nós. E, portanto, seus sentimentos têm que ser levados a sério. Sem falar na questão que a deficiência intelectual, ela compromete o desempenho cognitivo. Mas as suas questões biológicas, fisiológicas, estão se desenvolvendo como num adulto ou num jovem com desenvolvimento típico. Então, nós temos as questões hormonais, tudo isso acontecendo no jovem e no adolescente com deficiência intelectual. Quais são algumas características e especificidades de cada deficiência? No caso dos deficientes físicos e múltiplos, o constante manuseio do corpo para diversas intervenções, como, por exemplo, trocas de sonda, posicionamento em macas, cadeiras, e a falta de privacidade dentro das instituições transmitem uma mensagem, que existem partes hábeis e outras não hábeis.
A pessoa deficiente, ela progressivamente assimila essa fragmentação, ela fica fragmentada. Algumas coisas ela considera como funcionais, outras são apenas a forma de excretar alguma coisa, são tão manipuladas que elas se esquecem dessas partes. E ela acaba se tornando escrava de uma imagem social marginalizada. A especificidade linguística e as necessidades de informações táteis são um obstáculo que precisa ser ultrapassado para conferir aos surdos e cegos as informações necessárias sobre a sexualidade. Então, nós precisamos nos atualizar e precisamos de campanhas em Braille e Libras, né, para que todos tenham a mesma informação. E nós precisamos de aulas de educação e orientação sexual com materiais que possibilitem o tato, porque só assim a pessoa com deficiência visual ou cega vai conseguir aprender de fato aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Já as pessoas com TEA, em sua maioria, apresentam dificuldades em desenvolver habilidades sociais, que são o pontapé inicial de qualquer relacionamento. A dificuldade em ter percepção do outro, dos pontos de vista, dialogar, agir além de seus interesses, e em vários momentos seus interesses repetitivos, restritos, e expressar esses sentimentos tornam o relacionamento afetivo das pessoas com TEA afetivo e sexual bastante escassos. Aqui nós temos um exemplo de uma campanha para o uso da camisinha em Libras. Tudo isso torna a educação sexual ou a orientação sexual indiscutivelmente necessária e imprescindível aos currículos escolares, sobretudo se nós considerarmos que todo esse processo de maturação envolve as temáticas de profundo interesse dos púberes, pré-adolescentes e jovens, o conhecimento de si, a busca da autonomia pessoal, dependência econômica da família, as projeções de um futuro profissional e do mercado de trabalho, a percepção de novos sentimentos afetivos, o aprendizado na vivência com outras gerações, os limites da privacidade e do respeito, a responsabilidade de cidadania, do voto, a direção no trânsito, o consumo de drogas sociais, responsabilidade penal, a percepção de sua sexualidade e orientação sexual, e a iniciação sexual com parceiros ou parceiras e a definição de sua identidade de gênero. Então, todas essas temáticas dizem respeito à sexualidade humana e devem ser contempladas no ambiente escolar. Agora eu vou trazer para vocês uma parceria que foi realizada entre a UERJ e a APAE de Niterói. Ela foi relatada no livro da professora doutora Rosana Glatt. Eles formaram grupos de alunos com deficiência intelectual com certo grau de compreensão verbal e maturidade social, justamente porque, como a estratégia de ação era o diálogo, era necessário garantir que esses estudantes teriam condições de compreender, né, e poder trabalhar essas questões da sexualidade. Então, a apresentação de desenhos, elaboração de cartazes, discutiram a discussão de valores e de atitudes, e também a troca de informação, né, a transmissão de informação. Então, algumas questões discutidas foram: o que é sexo, quais as diferenças na maneira de ser, de se vestir, de se comportar entre o homem e a mulher, com que idade se pode namorar, o que é necessário acontecer para que duas pessoas namorem, por que não podemos namorar na APAE ou no ambiente escolar, deve haver sexo antes do casamento, quais as responsabilidades de um casal que resolve ter relações sexuais e não quer ou não pode ter no momento filhos, o que é preciso para casar, pode namorar homem com homem e mulher com mulher? Então, de maneira bastante indireta e bastante acessível, as questões relacionadas à sexualidade, questões de gênero, valores, atitudes, foram trabalhadas com esses grupos de alunos. E os resultados foram bastante satisfatórios.
né? A incidência de namoros, de brigas, de conflitos por conta dessas questões diminuiu drasticamente na instituição. E eles instituíram esse programa de conversa sobre sexualidade com em outros anos, né, atingindo outras pessoas, outros estudantes. Antes da gente concluir a nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês o bonequinho de gênero. Ele vai nos auxiliar na compreensão da sexualidade humana. De maneira bem sucinta e rápida, porque só o bonequinho traria uma outra temática e um outro curso a respeito, só para vocês conhecerem um pouco dessas expressões, desses neologismos em relação à sexualidade humana. Na questão da identidade de gênero, é como você se considera, é a química que te compõe e como você interpreta o que isso significa. Então, nós temos a mulher num espectro, o homem na outra ponta e o transgênero no caminho. A expressão de gênero é como você demonstra o seu gênero através das formas como se veste, como você age, como você se comporta, como você interage com as outras pessoas. Nós temos num espectro feminino, no centro o andrógeno e na outra ponta o masculino. O sexo biológico, ele se refere aos órgãos visíveis, aos órgãos sexuais, sendo o intersexual o antigo hermafrodita, que é o indivíduo que possui a combinação dos dois sexos, possui úteros e pênis, possui vagina e possui o saco escrotal. Então, nesse caso, antigamente se chamavam hermafroditas, agora eles se chamam intersexuais. E a orientação sexual diz respeito a quem você se atrai fisicamente, emocionalmente e sexualmente. Então, nós temos o heterossexual numa ponta do espectro, o homossexual na outra ponta e o bissexual no centro. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma temática difícil, mas extremamente importante e que precisa ser trabalhada com muito carinho, cuidado e atenção nas nossas escolas, em especial com a nossa clientela da educação especial inclusiva.